Olá, irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre enxergando a possibilidade, baseado no texto da cura do general do exército da Síria, o Naamã. E nós vamos ver aqui a história que fala sobre uma menina israelita que foi levada cativa e para trabalhar e servir a mulher de Naamã. E vamos também fazer um paralelo com Geazi, que era o servo de Eliseu. Então, para isso, nós vamos ler no livro, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou começar lendo aqui a partir do versículo 1 e depois nós vamos para o outro texto. Diz assim, capítulo 5 do livro de 2 Reis, a partir do primeiro versículo. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Agora vamos ler a partir do versículo 19, onde Naamã já havia sido curado da sua lepra e já estava a caminho de volta. Versículo 19. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi muito bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem, Geazi? Ele respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, que perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Então não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você
e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela é fiel, é verdadeira, palavra que nos alimenta. Que nessa noite Tua palavra toque profundamente em nossos corações e que haja transformação em nossas vidas, em nosso comportamento, a nossa forma de enxergar, de ver as coisas. Senhor, que haja assim mudança em nossas vidas. A partir de mim, ó Deus querido, começa a trabalhar em nossas vidas. Que a Tua palavra então, ó Pai, surta esse efeito e agindo assim, nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, ó Deus. Assim então nós te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, esse texto do segundo livro dos Reis, ele nos faz refletir da forma que enxergamos as coisas. Hoje o tema dessa palavra é enxergando a possibilidade, porque os olhos, nós vamos ver mais à frente o texto da palavra de Deus que fala da importância dos olhos, dos nossos olhos serem olhos voltados para as coisas de Deus, olhos convertidos, os nossos membros, que o nosso corpo sirva a Deus. Então nós vamos hoje falar sobre isso. Duas pessoas que enxergaram a possibilidade que estava à sua frente. E como foi que essas pessoas enxergaram essa possibilidade? Então, como nós já lemos aqui, Geazi era servo do profeta Eliseu. Ele era o responsável por ajudar Eliseu em tudo o que o profeta fazia, ou seja, era um servo de Eliseu, que era homem de Deus, que Deus usava para operar os milagres, né? Então Geazi estava acostumado a ver o agir de Deus através do profeta Eliseu. Porém, em vez de aprender com o profeta e tentar ser um servo de Deus, humilde e simples, Geazi não tinha um coração voltado para Deus. No episódio sobre a cura de Naamã, Geazi demonstra seu coração maligno, um coração mau, um coração não convertido ao Senhor. Em vez de se alegrar com mais um milagre feito pelo Senhor através de Eliseu, Geazi enxerga a oportunidade de tirar vantagem sobre aquela situação. É interessante, irmãos, nós observarmos que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E como eu costumo falar, né, instrumento não tem vida própria. Instrumento, ele sai o som dele conforme o músico, né, vai ali tocando nele. Assim Deus faz conosco, né? O que sai de nós quando nós estamos sendo usados por Deus é o que Deus quer falar, o que Deus quer comunicar com o seu povo, e não a vontade própria do profeta, daquela pessoa, do servo de Deus. Não é a vontade da pessoa, mas sim é o que Deus quer comunicar às pessoas. E Geazi, embora estivesse ali ao lado do profeta, vendo os milagres de Deus, né, acontecerem, ele não tinha um coração voltado para Deus, não tinha um coração convertido. Ele era apenas um funcionário que cumpria o seu papel de ajudar, de servir, no caso ali, ao profeta, mas não era uma pessoa comprometida com a causa, que era o quê? Era servir a Deus. E nós temos aqui, como nós já falamos e já lemos, né, a história de uma menina. Mas antes eu gostaria de ler um texto de Mateus 6, 21 a 23, que diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas. Ou seja, se os nossos olhos eles forem, a mensagem que os nossos olhos mandarem para o nosso coração, para a nossa mente, se for uma mensagem boa, se for uma mensagem pura, se for uma mensagem de olhos que são convertidos a Deus, olhos que foram sarados pelo nosso Deus, a mensagem que os olhos vão transmitir para a nossa mente, para o nosso coração, vai ser uma mensagem boa. E como nós lemos o texto aqui da menina que foi levada cativa, que servia a mulher de Naamã, né? Olha só que interessante. Aquela menina, vamos ver o que ela enxergou. Primeiro, ela não estava na Síria por vontade própria. Ela não estava ali porque ela queria. Ela, poxa, agora eu vou sair aqui de Israel e vou para a Síria. Vou viver lá porque lá é melhor. Vou trabalhar na casa da esposa, vou trabalhar na casa do general, né? E vou servir a esposa dele. Não foi nada disso. Ela foi levada como escrava e colocada para servir a mulher de Naamã e tinha tudo para não gostar da situação que vivia, ou seja, estava ali obrigada. Porém, seus olhos enxergaram uma possibilidade de ajudar o comandante do exército da Síria. Ou seja, o homem que comandou a operação para escravizar o povo de Israel, ela, ao invés de sentir raiva, sentir assim um sentimento ruim por ele, pela sua família, por aquele povo, ao contrário, olha só, ela quando ouviu aquela história, os seus olhos, né, viram aquele homem que estava leproso. Ela enxergou ali não uma vingança, né? Uma vingança divina. Falou, tá vendo? Foi pegar o povo de Israel, agora está leproso. Não é isso que as escrituras registram. O que a palavra de Deus registra é que aquela menina, ela enxergou ali uma possibilidade de quê? De cura para aquele homem. E ela disse assim, antes o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ou seja, se ele for ao profeta de Deus que lá de Samaria, sabe o que vai acontecer? Aquele profeta iria restaurar-lhe a saúde mediante o que? A fé em Deus. Não é algo de natural do ser humano. O ser humano, por natureza, ele tem o sentimento de querer fazer justiça ou vingança. Mas aquela menina, ela era uma menina temente a Deus, que conhecia a Deus. E os olhos dela eram bons, eram olhos que enxergavam possibilidades boas. Ela viu a oportunidade de cura para quem o escravizou, tirando-a da sua casa, da sua terra, e sem a pretensão de quê? De ganhar nada. A Bíblia não fala mais, né, dessa menina que ela passou a ocupar um cargo muito bom, que ela passou a ser a governanta ou que ela voltou para casa depois desse episódio como recompensa. Não. Sabe por quê? Porque a intenção dela não era angariar nenhuma vantagem. A intenção dela era exclusivamente de ajudar. Por quê?
Porque nós que temos a Cristo em nossas vidas, nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor, nós entendemos que precisamos ter aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que podemos ter de vantagem mediante algo que fazemos na obra do Senhor. Não queremos recompensas humanas mediante aquilo que Deus nos usa. Não, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da graça de Deus. O que nós temos, os dons que temos não são nossos, são dons dados por Deus para o serviço do Senhor e não são nossos. Então não merecemos nada não merecemos nada. Carecemos sim da graça e do favor de Deus. Então, essa menina é um exemplo, para as nossas vidas, para nós refletirmos no dia a dia de como os nossos olhos estão enxergando, o que os nossos olhos estão vendo, qual é a mensagem que nós estamos, que ao nos depararmos com a possibilidade, qual mensagem que os nossos olhos estão mandando para o nosso coração, para a nossa mente. Vamos ouvir uma outra história que nós já lemos o texto também, que foi o caso de Geazi. O que Geazi enxergou? Versículo 20, ele fala o seguinte, eu vou ler novamente. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, ele pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi, que era servo de Deus, ele achou que era servo, servia a Eliseu. O pensamento, a fala é completamente diferente. Nota-se aqui que não há nada de Deus nessa fala, não há unção, não há algo que venha comover, algo que venha da parte de Deus, a não ser uma fala exclusivamente material, é uma fala exclusivamente humana no sentido de querer tirar proveito da situação. Geazi, ao longo do seu serviço a Eliseu, dá vários sinais de falta de fé, de não crer, de não entender as coisas de Deus. E aqui realmente culminou no que foi a vida de Geazi, vivendo ao lado do profeta, mas não aprendeu nada, não enxergava nada das coisas de Deus. Geazi ajudava Eliseu e via Deus fazendo milagres através dele, mas perto de Geazi e tão longe de Deus. Dessa forma resume-se então a forma como Geazi vivia. Seus olhos nunca foram atraídos pelas coisas de Deus. Diz assim o texto que nós já lemos: os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas. Ou seja, os olhos de Geazi nunca se apaixonaram pelas coisas de Deus. As coisas de Deus não atraíam Geazi, embora ele estivesse muito próximo, junto de Eliseu, vendo as coisas acontecerem, vendo os milagres de Deus acontecendo, mas isso não enchia, isso não comovia, Geazi. O que comovia e movia Geazi, como esse episódio nos mostra, eram coisas materiais, eram outras coisas que faziam os olhos de Geazi brilhar. Geazi, então, ele mente para Naamã, mente para Eliseu, tenta enganar Eliseu, mas Eliseu era homem de Deus. Eliseu sabia de tudo o que estava acontecendo. Então, nada poderia escapar da visão
de Davi, de Eliseu, porque Eliseu era um homem que tinha a revelação das coisas de Deus e Deus mostrava tudo para Eliseu. É interessante então fazer o paralelo da vida daquela menina com a vida, né, de Geazi. Olhos, os dois tinham 2 olhos, mas os olhos deles viam coisas diferentes. Diante da possibilidade, a menina tinha olhos bons, e diante da possibilidade que estava diante de Eliseu, que estava vendo o milagre, que estava ali no dia a dia junto com Eliseu, ele não via as coisas de Deus, ele via outras possibilidades materiais. E quando a pessoa escolhe servir a carne, servir os desejos da carne, infelizmente o desfecho não é o melhor. Precisamos então entender como estão os nossos olhos. Olha só então, seguindo o texto, o que diz do versículo 21 ao 27, nós já lemos, mas eu vou repeti-los aqui. Versículo 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Porque Naamã ele havia sido curado da lepra e estava grato da sua forma de ver, né, querendo ser generoso, né, diante da cura que recebeu. Ele quis agradar o profeta, né, num ato de generosidade que é comum nas pessoas, né, quando as pessoas gratas, é comum as pessoas quererem retribuir, né, ou presentear por gratidão. E então Naamã quis fazer isso. Porém o profeta, ele entendeu, ele falou: eu não fiz nada, né? O que aconteceu foi um milagre de Deus na sua vida e eu fui apenas o instrumento. Foi isso. E Eliseu, ele entendia claramente que ele não tinha que receber nada. Nada. Embora aquilo pudesse ajudar na caminhada dele, né? Poderia trazer o conforto, uma tranquilidade. Não. Eliseu falou: olha, você não precisa me dar nada. Eu não quero nada, porque eu, Eliseu, homem, não fiz nada. Quem fez foi Deus. E assim foi. Só que aí Geazi, ele de olho grande, seus olhos, né, enxergavam coisas carnais, assim ele agiu. Versículo 22. Sim, Naamã, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Ou seja, Geazi então começa a mentir, algo que não é característico daquele que está acostumado a ver os milagres de Deus, daquele que está tão próximo de quem está sendo usado por Deus. Isso comprova claramente que não basta nós estarmos perto de quem é usado por Deus. Não basta estarmos perto da onde está acontecendo o milagre. Não basta apenas estar dentro da igreja. Nós precisamos ser igreja, ou seja, nós precisamos ser filhos de Deus, nós precisamos ser membros do corpo de Cristo, não membros de carteirinha apenas, mas membros do corpo de Cristo na sua plena atividade, conforme a palavra de Deus nos fala que como um membro do corpo de Cristo deve agir. Então, o versículo 23 diz assim: Naamã então respondeu: leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas.
Então Geazi levou aquilo que não pertencia a ele, fruto de uma mentira que não tinha necessidade de Geazi fazer nada daquilo. Apenas Geazi viu uma possibilidade que não era algo de Deus. Ele viu a possibilidade que ia saciar a sua necessidade material. 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, que perguntou: Onde esteve Geazi? Onde você estava? Nos lembra a pergunta, de Deus para Adão: Adão, onde você estava? Essas perguntas sempre acontecem, Embora quem as fez sabia aonde estava, mas é uma oportunidade que foi dada para a pessoa contar a verdade. E isso não aconteceu da parte de Geazi. Geazi falou que não tinha saído de casa, não, estava por aqui mesmo. E Eliseu falou: olha, eu estava em espírito quando você foi até Naamã pedir aquilo que não era devido, pedir aquilo em meu nome que eu não havia pedido. Conclusão dessa história: a lepra que estava em Naamã passou para Geazi, e aquilo ia acompanhar a sua descendência. História muito triste que aconteceu na vida de Geazi. Pessoa que tinha oportunidade de talvez continuar, o ministério que Deus deu ao profeta Eliseu, mas Geazi não se interessou. Geazi se interessava por outras coisas. Os olhos de Geazi não eram bons, não eram olhos voltados para as coisas de Deus. As coisas de Deus não atraíam os olhos de Geazi. Sabe quando a gente olha para uma árvore, que está florida, quem gosta de flores, olha para aquela árvore e fica olhando por algum instante, fica apreciando, olha, começa a sorrir pela beleza das flores daquela árvore. Porque aquilo encanta a pessoa que gosta de flores, Se a pessoa puder, ela vai chegar perto daquela árvore. Se ela puder, ela vai poder tocar em algumas flores, porque os olhos das pessoas começam a brilhar por algo que gosta. E os olhos dele não brilhavam para as coisas de Deus. Eu quero finalizar esse sermão fazendo três perguntas. Nós vimos aqui a história da menina, que foi levada cativa. Nós vimos aqui a história de Geazi. E eu gostaria de concluir da seguinte forma: os nossos olhos, eles são bons? São perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos, fazer uma reflexão daquilo que nós temos. Os nossos olhos são bons? Que tipo de mensagem os nossos olhos estão mandando para o nosso coração e para a nossa mente? Que os olhos, eles vão brilhar para algo que vemos. Enxergamos uma possibilidade. E essa mensagem, esse brilho dos nossos olhos, eles vão transmitir uma mensagem para a nossa mente, para o nosso coração. E que tipo de mensagem é essa? É uma mensagem boa no sentido de ajudar alguém, que vai trazer um resultado embasado na palavra de Deus, ou é algo que vai trazer algo que não é correto, algo que vai trazer algo que não é um resultado que não é amparado pela palavra de Deus? E a terceira pergunta:
o que o nosso coração e a nossa mente tem mandado, né, de resultado, qual a mensagem que o nosso coração e a nossa mente tem mandado para a nossa boca falar, para os nossos demais membros do corpo fazer. Porque os olhos enxergam, mandam a mensagem para o coração, para a mente, e o coração e a mente mandam a mensagem para quem? Para a mão, para a boca, para os pés, os demais membros do nosso corpo executarem toda essa mensagem que foi transmitida. Se nós somos servos de Deus, somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós precisamos agir como o Senhor Jesus nos ensinou, nos ensina na sua palavra. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo para que os nossos olhos sejam bons. Se porventura nossos olhos estão começando a deixar de enxergar as coisas de Deus e estamos começando a enxergar outras possibilidades que não são as descritas na palavra de Deus, precisamos pedir a Deus que sare as nossas vistas, que sare a nossa visão, para que nós possamos enxergar as possibilidades que Deus tem colocado diante de nós, as possibilidades que são das mais variadas, né, causas que Deus tem colocado diante de nós para que nós possamos enxergar e agir conforme instrumentos de Deus. Que nós possamos tomar o exemplo dessa menina que foi trabalhar na casa de Naamã e servir a esposa dele, que ela não guardou mágoa, nenhum sentimento ruim, mas ao ver o homem que a sequestrou da sua terra natal, levando-a cativa, como escrava, para trabalhar na casa dele, ela viu a possibilidade de ajudar esse homem, pois ele, embora fosse uma pessoa importante, não podia fazer nada, porque a lepra não tinha cura. Mas ela viu então a possibilidade de ajudar esse homem. É um grande exemplo de conversão, que nós possamos assim pedir a Deus que Deus venha trabalhar em nossas vidas para que os nossos olhos sejam sarados e que tenhamos olhos convertidos às coisas de Deus, que os nossos olhos possam brilhar para as coisas de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite. Pai querido, obrigado pela Tua palavra em nossas vidas. Senhor poderoso, como nós já falamos, ela é fiel, ela é verdadeira e cremos nela. Senhor, vimos aqui essa história da menina israelita que foi trabalhar na casa de Naamã e a história de Geazi. Senhor, que os nossos olhos venham brilhar para aquilo que está relacionado à Tua palavra, aquilo que vem de Ti, que os nossos olhos se desviem das coisas carnais, das coisas mundanas, das coisas, ó Pai querido, que não terão resultado que está embasado na Tua palavra, mas que possamos sim, Pai, nossos olhos, nossa mente, nosso coração convertidos a Ti. Limpa, ó Pai querido, nossa mente, limpa, ó Pai querido, a nossa vida. Dá-nos, ó Pai querido, um coração puro, um coração generoso, uma mente sarada e olhos, Senhor, que enxerguem muito bem as coisas de Deus. Senhor, que a mensagem que os nossos olhos passem para o nosso coração, a nossa mente, seja uma mensagem boa, devido a olhos sarados por Ti e convertidos ao Senhor. Pai querido, abençoa a Tua igreja, Pai. Sara o Teu povo, Deus querido, pois precisamos de cura espiritual, cura para a nossa vida, Senhor querido. Assim, ó Pai querido, declaro na vida da Tua igreja, ó Pai, a Tua bênção, a Tua libertação, Senhor eterno, pois somos povo escolhido, somos povos separados para Ti e não podemos, ó Pai querido, vacilar o nosso pé. Assim, guarda-nos, Senhor.
e abençoa a tua igreja. E nós somos gratos a ti, ó Senhor, pelo seu favor, pela tua bênção em nossas vidas, ó Pai querido, e nos tem guardado dia após dia. Muito obrigado, ó Pai querido, e continue dando a tua bênção a toda a sua igreja. É o que eu peço nessa noite, em teu nome, Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar assim a sua vida, a sua casa. Amém? Deus te abençoe.